Tá liberado, tá, Joel? Então, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, sintonizando com esses trabalhadores da Divina Misericórdia, que estão nos dando a devida assistência, que possamos reverenciar a Divina Bondade através dos nossos sentimentos, pensamentos e atos, e buscar, neste exato momento, tirar proveito desse instante de luz que a Divina Misericórdia nos proporciona, buscando superar as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas aflições, deixando de lado os nossos temores, confiando na mensagem do Divino Mestre Jesus, que busca, a cada momento, despertar os nossos corações para podermos, efetivamente, darmos o testemunho da sua bondade, da sua misericórdia, do seu imenso amor com todos aqueles com quem tenhamos o privilégio de nos relacionar. Que possamos, meus irmãos, nessa sintonia maravilhosa, aproveitar este instante de luz e, efetivamente, adquirirmos aquela devida condição para que, ao sairmos daqui, saiamos capacitados a compartilhar com todos aqueles com quem tenhamos a oportunidade de estar este manancial de bênçãos, através dos nossos exemplos, com sentimentos mais puros, com pensamentos mais tranquilos e atitudes nobres. Efetivamente, exemplificar os ensinos e exemplos do Divino Mestre Jesus. Desta forma, podemos nos considerarmos obreiros do Senhor. Que a tua bondade, Pai amado, teu imenso amor fortaleça a nossa fé, ilumine as nossas consciências e nos dê, a partir deste instante, a condição maravilhosa de efetivamente podermos entrever as divinas luzes. Agradecidos nos encontramos. Em nome desses trabalhadores da verdade, capitaneados pelo Divino Mestre Jesus, damos por aberto o nosso humilde encontro na noite de hoje. E assim seja. Que assim seja. Então tá aí, pessoal. Esse é o capítulo? Certinho? Deixa eu ajeitar aqui para nós. Um momento. Vamos aprovar aqui. Tá. Capítulo 13, Companheiros Libertos. Então vamos seguir a nossa leitura, passo para o Homero. Eu convidaria o seu Roberto. Pode ser, seu Roberto? Pode ser, seu Homero. Capítulo 13, Companheiro Libertado. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referente à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio, recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador quando regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, disse, revele-me
o desejo de saber, aliás, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível a ser aproveitada por seu espírito na crosta terrestre? Completou a redação de serviços que o trouxera ao renascimento? Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Considerei levianamente. Terá sido, como fui, suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e, antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei ambos padecimentos. Anunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-me. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Merecia um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu sem dúvida a venosa preocupação que me absorvia o pensamento, mas abteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Fixando-o, algo confundido, tornei a perguntar: mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não será também desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo: não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado, desde a infância, à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Aqui, só para nós fazer, para nós não perder, isso, inclusive nós havíamos comentado isso na Casa Espírita, lá, que é levado em conta a questão da própria existência da pessoa. Por exemplo, o caso do Dimas, o que o André Luiz, por isso o Espírito dá uma certa risadinha para o André Luiz, como quem diz assim, né? O André Luiz queria que ele sofresse, porque afinal de contas ele não preencheu. Ou seja, ele estava atrás ali em cima de que assim, cadê a justiça? Tinha assim uma sutileza da mente do André Luiz ali. Aí o Espírito dá uma certa risadinha para ele, no sentido assim, não de deboche, mas no sentido de perceber como ele ainda era atrasado. Não sabia ainda pensar. Então, assim, é levado sim em conta, porque se nós compararmos uma criança, vamos pegar uma criança, gente, uma criança acostumada lá na guerra, lá no Afeganistão, não dá para comparar com uma criança brasileira ou uma criança de outro, o desenvolvimento dessa criança. Mas todos têm os mesmos direitos. Todos têm os mesmos direitos, mas não passam todos. Então, assim, o frio ele é sempre conforme o cobertor, tá? Não vai se cobrar, por exemplo, de uma pessoa
Eu vejo muito isso na universidade. Mas é muito fácil isso. Fácil para quem? Essa é uma pergunta. Fácil para quem? Aí outro dia, mas nós vamos dar um atendimento psicológico para as pessoas com preços mais baratos. Então o valor é de R$100. R$100 é barato para quem? Para quem? Para uma pessoa pobre, R$100 é uma fortuna. Então a gente tem que ter esse cuidado. É uma sutileza que o Espírito quis dizer para ele. Assim, não, ou seja, não dá para comparar. Eu não sei da tua vida, André. Eu não sei da tua existência. Mas a do Dimas eu sei. Ele sofreu quando era criança, ele teve privações, é o que ele está querendo dizer aqui, né? Ó, acostumado desde a infância às lutas sem mimos, ou seja, ele não tinha, mimos aqui não tinha tudo muito fácil. Desenvolveu o corpo entre deveres e obrigações incessantes. Ele quis dizer aqui que ele trabalhou. Desfavorecido, ou seja, ele não tinha nenhum favorecimento de nenhuma vantagem material, ou seja, ele era uma criança privada, conheceu as ásperas obrigações para ganhar a intimidade das leituras. Quer dizer que se ele quisesse ler, ter um livrinho, ele não tinha, porque ele conheceu não tinha oportunidade. Então não dá para cobrar deste espírito e nem comparar esse espírito com o outro assim. Então aí é a resposta que ele vai dizer para o André, né? Tem que ter esse cuidado. Então nós temos a lei de causa e efeito, ela é taxativa, fez, paga. Mas tem a lei de amor, justiça e caridade, ou seja, é o atenuante da lei de causa e efeito. Ela vai vir e os espíritos sempre vão mediar assim, mas em que posição ele se encontrava, o que leva essa pessoa a fazer isso, por que ele estava nessa situação. Então ali foi o máximo que ele conseguiu dar, porque o externo não lhe favoreceria também. Então a gente nunca pode comparar as mortes, as desencarnações, uma com a outra, porque depende muito das condições que cada pessoa viveu na Terra. Né? Só para a gente não perder esse aqui, porque ele está justificando, porque os privilégios que o Dimas, que não é privilégio, é um olhar, o Dimas está tendo no momento de desencarne. Alguém queria falar? Sim, eu queria falar, Fabiano, não, também tem no Evangelho, né, muito será cobrado de quem muito tiver recebido. Todas essas frases, assim, se a gente lê, passa batido, né, mas aí agora tu está pontuando bem, que hoje no direito também se chama muito a questão, assim, que tu vai dar tratamento, todos são iguais perante a lei, tá na Constituição, né, mas tu tem que tratar de forma, às vezes, para dar acessibilidade, né, no direito se fala muito sobre isso que tu está falando, né, da situação, né, que dos teus colegas ali da psicologia, e tu tem que tornar as coisas de forma que tu dê acesso ao direito de forma, então tu tem que ser desigual às vezes para tentar ser o mais igualitário possível. Claro que isso não vai ser 100%, porque como tu falou, cada pessoa tem uma situação, enfim, uma situação que tu não tem como fazer tudo igualzinho, mas tu tentar ajudar pessoas a chegar na acessibilidade, né? Como hoje tem, né, direito dos autistas e outras que estão numa situação vulnerável. Então, tu protege, mas não é para estar beneficiando, assim, por ser bonzinho, não, é para tu tentar dar uma chance daquela pessoa ter a vida mais próxima do que uma outra pessoa tem uma outra condição melhor, né? Aí eu acho que a condição não é só financeira, né? Ela é um todo, é bem mais abrangente do que parece isso aí. Isso, eles chamam isso de equidade. Não é uma igualdade, porque não dá para ser igual nesse momento, porque assim, tu não pode dizer assim, eu criei uma escada para todo mundo subir, o direito é igual para todo mundo, só que o cadeirante não pode subir a escada. E aí, que igualdade é essa? Então é equidade. Equidade é de acordo com a necessidade. Então vai ter vai ter a escada pode subir com as pernas, e vai ter a rampa do cadeirante. Isso é equidade. É um equilíbrio, a necessidade de acordo, ou seja, o acesso de acordo com a necessidade, né? E da pessoa, assim. É que a gente está tão acostumado com velocidade, que acha que produção é ficar produzindo e metas, que quando a gente se depara com uma pessoa que é um pouco mais devagar, a gente acha que a pessoa tem problemas. Mas nós que estamos enlouquecidos nessa coisa de produção, entende? Então,
Daí, por isso que a gente vai aprender com os orientais, abaixar um pouquinho, né? Nós, europeus, frutos da Europa e tudo mais, a gente tem que aprender muito ainda com outras nações, principalmente os japoneses, as coisas da construção. Eu vejo muito vídeo deles fazendo as coisas com as mãos, a Origami, cultura, né? e a culinária, sabe? Oriental. A gente perdeu até o contato do fazer, o ato de fazer. Ele é, por exemplo, assim, terapêutico, quando tu faz a própria comida, quando tu pode fazer algo. Nem tudo precisa se pagar, assim. Às vezes a terapia, o problema de saúde está exatamente em ter tudo na mão, como ele diz assim, é privado dos mimos. Né? Então ele não podia julgar ele. Ele não fez, ele fez o que ele pôde naquele momento. Né? Não era favorecido. O André Luiz era favorecido. Por isso ele deu uma risada para o André Luiz. Né? Mas assim, depois ele amenizou, não conheço a tua história. Mas vamos lá então. Ele amenizou ou bateu nos dedinhos, assim? Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviços obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa, pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente e pelos choques reiterados com a dor alheia que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar, cai seguro em oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas, convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo.
Fabiano, aqui um pequeno comentário. Fica muito evidente que a grande maioria das doenças, né, elas não são internas, né? Elas são subtraídas de situações externas. Interrompeu-se o orientador, e como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Só um momentinho. Eu quero dar uma notícia para vocês. Os espíritos anotam tudinho, tá? Porque ele está trazendo minuciosamente aqui o Dimas. Então, fiquem bem tranquilos que todo o sacrifício que vocês fazem está lá anotadinho. Aliás, aquele que a gente não faz também, tá? Então, vai ganhando estrelinha, o Fabiano, que nem no colégio, assim, vai ganhando umas estrelinhas. Pois é. Tu vê que interessante. Tu vê que eu acho isso magnífico, porque eles levam em conta tudo. Tudo. Uma das questões aqui, ó, eu justifiquei lá em azul no texto, ó, segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ou seja, ele não é um propagador em intensidade. Vamos pegar assim um Divaldo com intensidade, mas porém pela intensidade, ou seja, pelo pequeno espaço que ele faz, muito intenso. Então ele não é, vamos dizer assim, ele não viaja ao Brasil fazendo exposições, não viaja fazendo, não tem muita, não é presidente, não é presidente de Casa Espírita, não tem muitas coisas grandiosas, todos são grandiosos, eu digo grandiosos em extensão, em tamanho, responsabilidade em tamanho. Mas aquilo que ele fazia em tamanho pequeno, que era estar frente à caridade de uma pessoa ali, ele se entregava muito. Por isso ele diz, ele ganhava na intensidade. Ele se entregava muito, por isso ele adoeceu muito rápido, sabe? Ele entrou em colapso, o corpo dele, exatamente porque ele se expôs, porque a questão aqui que ele fala da hipertrófica da cirrose é exatamente disso. Ele causou muitos problemas na pele e tudo mais, que acabou migrando para esse tipo de doença interna, pela superexposição às coisas. Fora e que ele era vítima de emoções. Imagina as chantagens, tudo isso afeta o organismo. Chantagens que as pessoas faziam, tipo familiar, aquela que a gente conhece muito bem, tá, gente? Ué, mas tu não é espírita? Que coisa mais terrível. Alguém, tudo que a gente mais quer é que a pessoa compreenda por que tu está dizendo, não vou fazer isso, mas não vou fazer isso para ti porque eu sei que é errado, e tu ouvir isso da pessoa, né? Então, esses embates emocionais que muitas vezes a gente tem no lar, fora do lar, ou os gratuitos, que ele está citando aqui, que é aquele que vem do nada, assim, né? Isso tudo afeta, né? São emoções, as emoções acabam afetando o organismo físico. Então, ele sofreu isso a vida inteira. A vida inteira. Se alguém quer falar alguma coisa... Fabiano, uma coisa também que eu vejo muito falar em literaturas e conversas, e quase sempre, agora ficou assim meio... Eu fiquei meio assim, né? Que a doença vem da alma. Que as doenças, elas começam na alma e saem para o corpo físico depois. Seria a mesma coisa? Não. Não, aí é as doenças morais. Aqui, nesse caso, ele se expôs pela caridade, assim, ele fez uma exposição da caridade e automaticamente é óbvio que ele estava sujeito ao mundo. A Joana fala sobre isso e ela chama isso de acidente de percurso, não são karmas, não são problemas teu interno, fazem parte do mundo. Por exemplo, assim, não é karma a gente sofrer frio, gente. Não é karma a gente sentir calor, sentir fome, sabe? Então, isso faz parte do mundo, da sobrevivência do mundo.
Ah, eu dei caminhando na rua e tropiquei numa perna, numa pedra. Isso não é karma, isso aí se chama, a minha mãe antigamente se dizia assim, ó, tu és, na verdade, um boca aberta, porque tu não viu, tem que olhar para baixo, olha para o chão. O Kardec, lá os espíritos falaram isso para o Kardec, se um homem passar debaixo de uma situação de perigo, cai um tijolo lá do alto, os espíritos advertem, ele deveria te prestar mais atenção. O que é isso? É o espírito que quer ficar flutuando, né? A gente é espírito, mas nós temos um corpo. Nós precisamos respeitar o corpo. Eu não posso expor o meu corpo ao frio? Não, não posso, porque eu vou agredir. Depende, tudo depende, diz os espíritos, da intenção. Tudo depende da intenção. Uma pessoa que vai frente ao perigo, eles perguntam, né, o Kardec pergunta, depende da intenção. Se tu tá passando numa casa e tem uma criança gritando lá dentro e a casa está prestes pegando fogo, o que tu faz? Tu fica parado? Eu entro dentro. Ah, mas tu pode morrer? Eu entro dentro. Eu meto o pé na porta e entro dentro. Então, a gente não pode achar assim, né? A gente tem que... tudo depende das circunstâncias como as coisas estão acontecendo. Compreende? Então, no caso dele aqui, não era... o problema dele era pela abnegação que ele tinha. Os apóstolos viveram isso, sofreram as intempéries, tinham doenças. São Francisco de Assis ficou cego, leproso, de tanto amar e cuidar das pessoas. Mas isso aí, nesse caso, é a enfermidade por amor, assim, algo que vai purificando, ajudando ele a ter aquele crescimento de amor, não um karma, né? Porque assim, gente, só para resumir, tá? Doenças e doentes são coisas diferentes. Há pessoas que são doentes da alma, mas não têm doenças físicas. E há pessoas que têm doenças físicas, mas não são doentes psíquicos. Ou seja, tem pessoas que não adoecem os outros. Então, nem toda doença carrega um doente, como nem todo um doente pode ser que tenha seja um são. Todo doente pode ser um são. Tem pessoas que estão extremamente, agem no mundo, vão em busca da sua saúde, estão muito doentes fisicamente, mas psiquicamente não. Então, é uma questão, né? Onde está a doença? Entende? O que é doença de fato? Assim? Isso é uma coisa para a gente repensar, né? Porque tá cheio de jovens extremamente saudáveis aí, sabe? Totalmente desorientados, suicidando, matando. Tem milhares mais ajudando, trabalhando, vivendo e, né, estudando. Mas vamos pegar essa fatia pequena desses que não querem. Onde é que está a doença? Então, assim, nem toda a saúde é ausência de doença. Porque a doença, ela vai além do corpo, entende? A saúde não significa dizer ausência de doença, tá? Porque ele pode ser psiquicamente uma pessoa extremamente doente. Mas só assim para complementar um pouco. Fabiano, poderia-se dizer que faltou para o Dimas foi equilíbrio? Da minha posição, né? Eu acho que ele quis ser espírita, ele quis ser caridoso. E aí ele foi, então, se entregando para aquela ideia ali, foi se entregando. Por isso, tudo depende, aí eu vou usar a expressão do espírito ali, que diz para André Luiz, né, que tudo depende da intenção dele, assim, né, do Dimas, naquele momento. Então, naquele momento ele não... Pode ser sim um desequilíbrio, assim, da pessoa, né? Não, Mas ele não soube, como é que eu vou dizer, mediar a situação, né? Autocuidado, Roberto, autocuidado, assim, se cuidar também. Mas ali, daí o próprio Exatamente. Jerônimo fala ali, né, que na verdade é difícil a gente colocar o Porto no mar em revolta, né, ele já estava tão envolvido naquilo, numa vida de tantas privações, que eu acho que ele não tinha condições, e ele foi pela abnegação mesmo, né, um altruísmo, e se deixou levar e entrou de roldão. Isso eu concordo em gênero e número, só que eu penso
que ele deveria ter cuidado um pouquinho também dele. Agora, esses Sim. aspectos que levaram ele a esse altruísmo, eu entendo isso perfeitamente. Eu só acho que ele teria que ter uma responsabilidade maior com a matéria dele. Não, mas eu acho que o que ele fez... Isso, só um pouquinho, Roberto. Isso poderia, inclusive, fazer com que ele tivesse condições de ir bem mais adiante do que ele foi. Mas eu acho que ele cuidou da matéria. O que acontece é que não tinha, estando sujeito àquela condição, ele inevitavelmente, sabe aquela coisa, você entrou na chuva, vai te molhar? Então não é que ele não se cuidasse, é que ele estando naquela situação, ele estaria sujeito. Um exemplo claro, tá? Eu posso evitar a obsessão da perseguição espiritual por ser espírita. Tem perseguição de espírita que perseguem espírita pelo simples fato de ele ser espírita e clarear as vidas das pessoas. Vamos pegar essa fatia. Eu posso? Não. Não tem. Não tem como evitar isso. Então, mas aí eu só deixando isso de lado. Então, assim, quando eu vou para a casa espírita e faço atendimento ali, né, fraterno, eu já estou me expondo ao perigo dos espíritos. Eu tenho proteção, mas assim, eu vou ser, sim, testado, eu vou criar situações, os espíritos vão criar. Então, não, eu acho, né, Roberto, a minha posição, eu acho que não, era uma coisa quase que inevitável. Não tinha como, não era que ele estava, digamos assim, sentindo frio e agora eu vou sentir mais frio para dizer que eu estou fazendo caridade. Não, eu acho que era inevitável aquilo ali, não tem, ou eu faço e sinto isso, ou eu não faço. Não tinha como, porque ele estava lidando com muitas dores morais. Ali ele cita, vocês perceberam que ele cita que ele, diante de muito sofrimento das pessoas, ele tinha muitas emoções, certo? Tinha tristeza por ver a pessoa Ele sofrendo. era bem empático, né, Fabiano? Isso, daí ele tinha derramamentos. As glândulas de secreção do timo derramava processos no organismo que danificavam o fígado. Mas aí não tinha como, né? Pelo que eu entendi, não tinha como. Sabe qual foi a sensação que eu fiquei ali? Eu até fui buscar o trecho que Jerônimo fala, ó, não se organiza de um dia para o outro, anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia, como não é fácil improvisar, cai seguro ante o oceano em ressaca. Talvez o espírito dele ainda não tivesse o preparo para toda essa tarefa, mas ele, naquela abnegação que a gente falou, naquele altruísmo, ele foi se deixando envolver e indo além, talvez até daquilo que fosse a proposta do próprio espírito ao reencarnar, né? E aí, com isso, o físico dele acabou sofrendo um pouco, ele não conseguiu fazer esse filtro, mas tanto que dele acabou recebendo toda essa atenção da espiritualidade, né? Tu sabe que há muitos anos atrás, muito mesmo, a gente ia uma vez por mês num asilo. Estava bem no começo do espiritismo, a gente ia tomar café com os vovôs do asilo. Então, cada um levava um prato, então eles já ficavam esperando a gente para botar uma mesa, ficava conversando. E eu me lembro que, dado o momento, uma das pessoas que estava no grupo disse que não iria mais. E a gente questionou, porque ela sentia muito ruim por causa do cheiro de mijo. Aí eu peguei e entendi, né? Claro, a gente entende, porque tem pessoas que são sensíveis e tudo mais a cheiro. Eu sou um que eu tenho muita sensibilidade a cheiro. Hoje, na época, eu não tinha. Hoje eu não posso sentir cheiro de mijo, assim, me dá náusea. E aí eu fiquei pensando, né? Então tem assim, ó, ou eu me submeto, porque aquele ambiente está, porque a gente sabe que lidar com o idoso em asilo tem cheiro de mijo, não é falta de higiene do asilo, gente. É que eles têm incontinência urinária. Eles urinam, até ir no banheiro, muitas vezes estão na fralda, isso dá incontinência. Então é natural no asilo ter cheiro de mijo em alguns lugares. Então, ou eu opto por isso, ou então eu não faço, né? É isso que na minha posição eu entendi do Dimas. E também, claro, eu concordo com o Roberto que tem algum momento que a gente tem que entender assim que a gente tem um organismo físico e os limites dele, né? Os limites, assim. Mas Vamos em sempre frente? Vamos. Interrompeu-se o orientador. E como me sentisse fundamente envergonhado
pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo Roberto? observamos, O senhor quer tomar uma aguinha? olha, seu Homero, eu não vou tomar água, mas vou dar uma paradinha. Tá bom. Eu convidaria a Mabê, pode ser, Mabê? Eu jurei que o Pode Roberto ia dizer assim, não vou tomar água e quero continuar lendo. Senhor quer ler mais um pouquinho, seu Roberto? Não. Não? Eu acho Aí eu muito pensei assim, importante. Roberto, ó, em toda a história deste grupo, essa foi a primeira rebeldia que eu vi. Assim, ele está levantando o Não, dedinho. eu penso que é da maior importância todos participarem da leitura. No estudo lá na nossa casa, a gente tem esse hábito, sabe? Então, encurtar um pouquinho mais, né, a participação de cada um, para que todos tenham essa oportunidade aí. Então, seu Homero, eu não vou tomar água, mas vou parar. Tá certo. Então, eu retomo aqui. Ok. Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Calei-me humilhado. Bem rapidinho, olha o que tu lesse ali, ó, Mabê. Ó, aqui, ó. Jamais a justiça divina, né? A visão A divina. visão de Deus nunca despreza as minúcias das investigações sobre as causas, os detalhes, que é o que o próprio Espírito está fazendo. Ele está dizendo, mas André, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez outro, ele passou por isso. As minúcias de detalhes, né? Se são justas as causas, né, ou não. Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia minha antiga posição, estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. E que interessante aqui, ó, bem rápido, porque tem umas informações importantes. O assistente conhecia minha antiga posição, estaria informado dos meus desvios anteriores, mas olha a delicadeza aqui dele, ó. Mas dignava-se, ele era digno de evitar com que ele desse umas alfinetadas no André Luiz, desapontamentos mais fundo com referências comparativas, porque se ele fosse começar, e tu, André, que é isso, e tu, André, isso não é da cara. Então, jamais ele queria fazer essas comparações assim, e aí o André consegue captar, né, isso do mentor ali. Sim, porque o status de mentor é um resultado de uma nobreza, né, de um espírito. Vamos lá? Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas a horas certas. Dera-me a estudos prediletos. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestar o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações, ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais. E, sobretudo, aniquilar o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis a que eu mesma dera garida levianamente. Ah, pois é, né? Então, assim, ele abalou o corpo dele, mas ele tinha todo um luxo, ele podia cerrar a porta quando ele não queria atender, salvo, né, Roberto, quando a secretária botava mais um lá e dizia, esse aqui o senhor tem que atender, André. Ele olhava para ela assim, como quem diz, tu botou mais um aqui para me atender. Ela, ele vai lhe atender, senhora, ele vai lhe atender. E o André Luiz ficava irado. Então, não podia, né? Vamos lá. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu.
O dedicado servidor do bem empregar as possibilidades que o céu lhe confiar em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. Reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje? Alijando-lhe o fardo pesado de matéria densa. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se, de súbito, às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho, merecida e justa, lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali, sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com um aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco seus afeiçoados, na prece de reconhecimento que levaremos ao Todo-Poderoso. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Assim, só para a gente não perder essa riqueza aqui, tá? Bem rapidinho, Mabidei. Claro, fica à vontade. A esposa, então, ela estava psiquicamente emitindo, assim, pensamentos sobre ele, que estava em processo de desencarnação, e aí ela com aquilo, ela nutria sobre o corpo dele uma rede escura que prendia e alimentava, entendeu? Para que ele não... Por isso que ela vai dizer assim, ó, emitindo forças de retenção amorosa. Olha que interessante. Ela, em nome do amor, ela retinha ele, que prendia o moribundo em vasto emaranhado de fio cinzento, dando-nos a impressão de um peixe encarcerado numa rede, e realmente era uma rede, tá? Assim, fechada. Vocês se recordam, quando a gente era criança, a maioria que vai lembrar, que quando a gente abatia um animal em casa, um porco, uma galinha, mais ou menos o porco, e aí alguém estava batendo lá, dizia assim, tira as crianças daqui, não pode ficar com pena, não pode ficar com pena, porque o bicho sofre, e de fato, eles estavam certos, porque a gente emite aquela onda vibratória, e aí a gente prende e ajuda a aprender o espírito que tem que se desintegrar, porque os gases precisam se soltar. Os primeiros que se soltam são os gases do organismo físico, para se soltar depois o espírito.
Por isso o corpo incha, né? O cadáver incha. Mas só para não perder esse detalhe. Enquanto isso, ela vai lendo, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, que eu acho que é importante, tá? Deixa eu ver aqui um pouquinho aqui. Mas pode seguir, vamos abrir. Tá. Pode seguir. Jerônimo apontou a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente ao centro de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Recomendou ao assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais, e instruiu-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia mistério. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Reparei que momento. Aqui é bem rapidinho, eu vou tirar momentaneamente o nosso momento aqui, só um pouquinho. Deixa eu achar aqui, ok? Só para fins de que a gente não perca. Vamos ver o que está aqui. Momento. Deixa eu ver aqui. Parar a apresentação. Agora eu vou mostrar aqui uma questão para vocês rapidamente. Ó. Eu quero que vocês só prestem atenção rapidinho nessa imagem, aonde vai aparecer esses fios que ele se refere na desencarnação, tá? Peraí. Então eles vão fazer Dimas, agora... não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Então, o primeiro empecilho que deveria ser removido naquele momento era fazer com que ela fosse dormir para que ela não trancasse ele ali, porque tudo se manifesta, a mente vai manifestando os nossos desejos, e ela queria que ele ficasse ali. Então, aquele desejo de ficar, como é que se simbolizaria, então, a energia do material do pensamento? Em rede que prende. Então, ela prendia ele, né? Mais um pouquinho, daí eu já volto para o nosso texto. Olha lá. Então, eles vão desligar, destruir aquele forma-pensamento, e vão aplicar o passo nela, fazendo com que ela durma. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Bom, eu vou parar aqui, né, essa apresentação, depois a gente vem em outro momento aqui, se eu achar aqui necessário para nós, tá? Deixa eu desligar aqui um momento. Só para que a gente possa ter uma ideia de visualização, tá bem? De como é que era que funcionava. Por isso que quando uma pessoa desencarna, vai desencarnar, eles dão um jato de energia na pessoa para que ela se reanime, e aí as pessoas se desligam mentalmente. Aí é chamada a melhora da morte. Ele melhorou. Não, ele não melhorou, ele apenas deu uma melhora para poder psiquicamente te afastar, para ele poder desencarnar, né? Depois eu volto aqui mais um pouquinho, se der tempo, se não der, eu mando o vídeo para vocês assistirem em casa, tá? Ô, Fabiano, nós fizemos uma peça sobre
sobre a morte de Dimas, lá na Kardec. Ah, que legal. Nós Muito fizemos bom. para ele ficar bem, para ficar bem na mente. Bem E eu nunca marcado, né? esqueci dessa parte. Era muito lindo o trabalho. Que bom. Então vamos lá. Sigo mais um pouco? Isso, vamos lá. Tá. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguindo-lhe as palavras, ansioso, indagando num gesto de alívio. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz, cheio de fé. O enfermo sorriu, algo triste, e retrucou: não. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que me tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora, vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe os olhos congestionados. Jerônimo, agora, pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento dos nossos serviços. Dimas mostrou... Oi? Quer descansar um pouquinho? Eu quero, seu Homero, obrigada. Eu convidaria a Simone, pode ser, Simone? Pode ser, seu Homero. Só aumentar aqui um pouquinho. Dimas mostrou um novo brilho no olhar. Encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou: querida, vá descansar. Peço-lhe, tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às insistências do esposo,
E docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Irrazoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio atendia-nos ao desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo, resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou-o demoradamente, na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via, nem nos ouvia, de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar. E, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste, por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil, por merecê-lo. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos. Por que te não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia a sede do carinho de mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha, que a morte arrebatara há tantos anos. Refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica. Lembrou a cena da crucificação de Jesus. Insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também o menino frágil com fome do afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres.
Ó providência maravilhosa do céu! Convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a paz divina. Sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos caridosas. Em virtude do esforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. No recinto, permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando, logo após, ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago, para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale, agora aos parentes. Formularia, talvez, solicitações descabidas. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo: noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. E porque eu indagasse, tímido, por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia gentil como sempre, percebeu-me o propósito de pesquisa e acrescentou: noutro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas a monte do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores, com sintomas de esfriamento. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Simone, descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho. Pode passar. A Cleonice? Assim, ó, antes de nós começarmos, esse é o desligamento do perispírito, tá? Então, eles
quando o espírito vai reencarnar, a célula do perispírito ela é amarrada à célula do corpo que está em transformação. Então ela vai se soltando muito mais rápido do que quando se forma, porque o desencarne é mais rápido que quando se nasce, né? A gente leva 9 meses para nascer. Então, ele vai se soltando e vai saindo para fora. Ele começa, então, das bases digestórias ali, depois vai subindo esse desligamento para as outras bases emocionais, e por último é a cabeça, né? É onde, então, André Luiz vai dizer que é cortado o fio derradeiro, que se estoura, inclusive tem ali, então, aí completamente a desencarnação. Então, morrer não é desencarnar. O corpo pode morrer, mas o espírito permanece encarnado ainda. Então, ele tem que ir se desligando pouco a pouco. Por isso, eles adormeceram os familiares, neutralizaram o corpo, criaram uma couraça. Então, tem todo um processo ali, né? Vamos lá? Vamos. Dimas gemeu, em voz alta, semi-inconsciente. Acorreram amigos, assustados. Sacos de água quente foram-lhe apostos nos pés. Mas, antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, e passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-lhe a libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual. Isso, porque é instinto, tá? O corpo, ele sempre vai lutar pela vida. O próprio instinto celular, ele tenta segurar ali o máximo que pode. Ele vai trabalhar constantemente. E é por isso que tem que evitar esse... ai, meu Deus, não pode ir embora, não pode ir embora. A gente alimenta esse corpo ali, entendeu? A gente aumenta com a nossa vontade, porque o pensamento, ele tem uma vontade, ele tem uma energia, e a gente pode continuar retendo a pessoa ali. Então, por isso que o organismo, ele está sempre na luta, constantemente. Ele vai buscar as reservas dos graxos, das gorduras e tudo mais para sobreviver, sabe? E porque está acontecendo a morte deles, né? Desse corpo, é instinto, é puro instinto que esse fenômeno está acontecendo, tá? Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico, que acorreram pressurosos no regaço maternal, todavia, e sobre nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançáramos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias e brilhante chama violeta dourada, desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. Que interessante. Notei que as forças eram dotadas de movimento plasticizante. O perispírito, ele tem propriedades, uma delas é plástica, então ele modela. Então, as forças, o perispírito estava saindo dali, e ele, então, ao se desligar, eles ficaram soltos. Quando quebrou a parte aqui da fossa romboidal, que é bem no tronco do cérebro, aquilo se estoura, ele, então, puxa toda a porção e forma um novo corpo no mundo espiritual, que é o perispírito. O perispírito sai, então se desliga e forma um novo organismo, uma cópia do próprio Dimas, assim,
Quer ver? Ele vai explicar isso para nós. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecida gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida, através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando, desse modo, a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa. Abandonado e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. E enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Minha irmã pôde conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos antes de conduzi-la a abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbe o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Agora fiquem aí um pouquinho, não fujam. Vamos lá ver então esse fio derradeiro final. Eu quero que vocês aproveitar os minutos que ainda temos aqui. Espera aí um momento. Vamos ver aqui. Depois eu envio o vídeo completo, para nós entendermos como é que foi esse momento, tá? Deixa eu achar aqui, peraí só um pouquinho. Então, os 4 minutos finais, aqui mais ou menos vai dar uns 5 minutos de vídeo. Para nós ter agora uma visão daquilo que nós lemos, tá? Que vocês leram, na verdade. Um momento. O materno parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais,
a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais. Mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Eu vou mandar para vocês esse videozinho, tá? Para vocês assistirem com calma, com todos os detalhes do processo da desencarnação do Dimas. É muito bonito o trabalho desse grupo. E tem outros vídeos interessantes que eles fazem sobre quando a gente faz uma prece, assim, o efeito que dá, sobre a obsessão espiritual. Eles fazem muito bom, assim, os vídeos são excelentes. Alguém gostaria de... Temos ainda 5 minutinhos. Não. Isso, 5 minutinhos. Finais. Fabiano, foram tirar totalmente no outro dia, ele já estava sendo velado, e foram cortar o último que ligava a ele ainda um dia após. Então, como é importante mesmo nesses velórios, né, a oração, manter a calma, a tranquilidade, tudo.
É muito importante isso. Isso, ali, né, tu viu que tinha pessoas no quarto, assim, então ele Sim. fala, né, a gente tem interesse, mal a pessoa desencarnou, a gente já está querendo pegar as coisas e tudo mais, dá um tempo, sabe aquela coisa dos antigos, vamos esperar 7 dias, não era uma coisa cabalística, não era um ritual, Não. era, vamos aguardar um pouquinho, né, deixa sair, a pessoa, a psicosfera da pessoa, né, ainda está ali naquele ambiente, sobre aquela situação. E durante os funerais, assim, que a gente procura nos preservar, né, de pensar coisas, porque ali é um momento, o espírito ainda está ligado. Então é aquilo que a gente falou, né, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Muito bem. Inclusive no livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, né, eles narram muitos ali que ficam ali, os espíritos, né? Uhum. Então, é bem interessante. Isso mesmo. Esse livro do Luiz Sérgio, ele dá um panorama, assim, um guia, é um guia. Ô, Fabiana, quando eu tirei meu curso de enfermagem, um bom tempo atrás, nem sei quanto tempo faz, nós passávamos, porque eu trabalhava no hospital, e na atender, eu estava numa aula de pacientes terminais, quase sempre eu ficava nessa aula. E a gente trabalha, como a gente via isso que colocou o livro, né? Dos pacientes na volta, filha chorava, paizinho não me deixa, o outro, a esposa, e sabe, era tão interessante, porque eu fazia plantão à noite, e daí os parentes iam embora, ou iam descansar, né? Ficava uma pessoa, talvez, na companhia. E daí, às vezes, aí eu chegava e dizia, não, a senhora vai lá, comer alguma coisa, não passou, né, o dia todo. E ela se afastava do paciente, e daí a gente via, assim, que o paciente repousava, sabe? Eu dizia para os médicos, né? Ai, como é que pode, né? As pessoas ficam ali, isso que eu não era espírita ainda, né? Eu dizia, as pessoas parece que ficam ali, parece que a pessoa fica mais se debatendo. Na minha ignorância na época, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é da tua inteligência, porque realmente ficava se debatendo, né? Ficava se debatendo o paciente, e quando as pessoas do quarto saíam, e acontecia muita morte, a gente dizia, não usava essa palavra, né? Mas as pessoas morriam. Eu dizia, viu? Agora sim, agora eles pararam de perturbar o paciente. Porque a gente sabia que eram pacientes terminais, né? Mas, né, ficava aquele sofrimento, aquela angústia daquela pessoa sofrendo ali, né? E eu dizia, ai, Deus, uma hora que o Senhor leve, como está sofrendo. Né? A gente, na ânsia da gente ver aquele paciente se recuperar ou não sofrer mais, né? Mas coisas muito interessantes que aconteciam, né? E é isso, tudo isso que a gente fala, que a gente estuda hoje, tudo tem umas verdades aí, né? Obrigado, muito bom. Muito bom. Né? Exatamente, muito bom mesmo. Fabiana. Oi? Eu queria fazer um comentário, uma pergunta mais propriamente dita. Bom, no caso do Dimas, ele morreu em casa, né, com os parentes. E quando uma pessoa morre num hospital, por exemplo, não tem parentes, ele está lá no hospital só com os médicos e ali os enfermeiros, né, no caso. Ele morre, nesse caso, ele tem uma morte mais rápida ou leva tempo, ou como é que funciona? Não, a questão da morte rápida ou tempo não depende do ambiente. Eu acho que ali ele tem um ganho que não é a pressão psíquica da família. Como ele está ali com pessoas que não estão ligadas emocionalmente com ele, porque não tem laços de família, por exemplo,
né, as enfermeiras, os médicos, têm aquele cuidado profissional, mas elas não têm laço, assim, digamos, vai morrer, eu vou morrer junto. Não. Isso, esse pensamento tudo. Eu acho que ele tem mais ganho até, se desencarnar longe do hospital, porque daí ele está preservado das mentes psíquicas das pessoas, assim. Ele leva uma vantagem, assim, nesse caso, né? Exato. Ele tem mais vantagem do que desencarnar em casa, ali perto dos parentes. Imagina assim, desencarna em casa, aquela choradeira, aquele grito, aquelas coisas, sabe? A minha irmã, quando desencarnou agora, faz um ano, eu me recordo, eu estava aqui em aula com vocês. Foi numa quinta-feira, nós estávamos estudando um livro, e aí no meio do livro eu tive que parar porque ela havia desencarnado, né? E o plano foi muito interessante porque ela estava bem, e o plano espiritual fez ela sair de casa. Ela saiu e desencarnou perto, indo para a religião dela, né? E ela estava indo para lá e ela, no carro, no trajeto, ela caiu, assim. Aí ela teve um infarto, quer dizer, o plano espiritual retirou ela de casa para que não houvesse traumas, nem para com ela, nem com os familiares. Imagine ela com as crianças, filhos, tudo assistindo. Então a gente vai vendo pelo efeito, que é o que Kardec ensina, olhar e o efeito é o fenômeno que acontece para remontar a causa. Então, eu olhava para a mesa que batia e por ali eu remontava a causa. Bom, o que é olhar para o efeito e remontar a causa? A mesa batia. Ó, a mesa não tem cérebro. Qual é a causa? Alguém está pensando por essa mesa. Pegar um dinossauro, assim, tu pega lá as fezes de um dinossauro. Como é que o arqueólogo sabe que ele morreu de determinada doença? É o efeito. Então ele pegava as fezes, examinava e remontava as causas. Assim a gente tem que entender como é que os espíritos estão agindo na nossa vida. Nossa, aconteceu isso, mas podia ter acontecido de outra maneira. Então a gente vê a ação dos espíritos pelo efeito que acontece. Então aquilo que aconteceu com a minha irmã foi assim uma benemerência que o plano espiritual sentiu, né, pela nossa família e por ela mesma, e pelos filhos. Não, vamos retirá-la de casa para que, né, o processo tem que ocorrer, mas que não ocorra em casa, porque ela estava em casa. Ela tomou um café com os filhos, sentada na mesa, daí ela me chamou, ela disse, estou indo lá para o meu trabalho, né, e deu um tchau, entende? E aí, então, a gente vai percebendo como o plano espiritual foi agindo por esses rastros que foram acontecendo, entendeu? Então a gente vai observando na nossa vida, assim, para a gente ver como a gente está sendo o plano espiritual está sendo benemérito com a gente em muitas funções, né? Muitas coisas. Então, assim, Gabriel, às vezes desencarnar, né, no hospital é bem melhor, porque daí ele não está sob o jugo daquelas mentes da família e tudo mais, né? O caso do Dimas ali, ele tinha todo um mérito, toda uma proteção que iria ser feita ali para ele, né? Mas isso são, assim, poucas exceções, tá, gente? Porque dependendo do conforme a alma vai conduzindo a sua existência, às vezes não é muito doloroso, sabe? Casos de mortes, assim, violentas por tráfico e outras coisas. Imaginem, assim, os espíritos se desligam naquele tormento, muitas vezes não sabe o que acontece, já encontra seus inimigos no outro lado. É horrível, assim, não é uma situação, sabe? Depende de merecimento também, merecimento. Exato, sempre. Lembra que ele fala lá durante todo o processo, principalmente para o André Luiz, quando ele dá a risadinha para o André Luiz, que o André Luiz questionou isso de forma sutil e ele diz para ele, né? Calma, André, calma. Tem todo um processo. Aí ele contou a história dele, né? Do Dimas quando era criança, para que o André Luiz pudesse ter em mente assim que ele não era um favorecido, mas sim havia uma justiça acontecendo ali. Uhum. Entendi. Então tá, pessoal, quem quiser ainda pontuar, senão eu passo para o seu Homero. Tudo certinho, pessoal. Vamos passar para o Joel. Tá bom, Joel? Então, mais uma vez, vindo os nossos corações, os nossos pensamentos,
O microfone, Joel, está desligado. A gente não está te ouvindo. Obrigado. Tá me ouvindo? Fala mais perto do microfone. E agora? Não? Sim, sim. Sim. Unindo os nossos corações, os nossos pensamentos. Essa hora suprema que o sublime bem-estar nos envolve, possamos atender às nossas necessidades, contribuindo com amplo esclarecimento dos nossos corações, saindo daqui realmente fortalecidos, aptos a atendermos o convite do Divino Mestre, fazendo com que brilhe a nossa luz nesse laborioso esforço para que a obra do bem, do amor incondicional, seja realizada com toda a tranquilidade, com toda a harmonia, com todo o bem-estar. E que todos aqueles que vão no nosso pensar, parentes, amigos, companheiros de jornada, aqueles necessitados que passaram por esses momentos de angústia e de aflição, nessas transformações da natureza, possam, nesse instante, envoltos nesse manancial de bênçãos, estarem efetivamente capacitados a compreender que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu imenso amor, Pai amado, a todos conforta, a todos ilumina e nos dá sempre a possibilidade de nos olharmos como verdadeiros irmãos e nos auxiliarmos mutuamente, colocando em prática os ensinos e exemplos do Divino Mestre. Fortalece a nossa fé, ilumina as nossas consciências e dá-nos a condição maravilhosa de seguir os passos do meigo Nazareno. Agradecido nos encontramos, e em teu nome, Pai Supremo, em nome do Divino Mestre Jesus, e desses trabalhadores da verdade que nos amparam, damos por encerrado o nosso humilde encontro na noite de hoje. E assim seja. Boa noite. Seja. Boa noite, Boa pessoal. noite. Uma ótima semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.